Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 da manhã, hora certa da nossa informação regional dentro do Manhã Bandeirantes. Comigo, Heitor Fredo, aqui para a região metropolitana de Campinas, para os destaques do nosso interior de São Paulo, mas com equipes espalhadas pelo Brasil e do mundo para deixar você por dentro de tudo que é notícia nesta segunda-feira. Um resumo do que de mais importante aconteceu no final de semana e a expectativa para esta semana que se inicia hoje, dia 27 de janeiro de 2025. Muito obrigado a você que até agora ficou com o Jornal Gente. Amanhã de volta a partir das 8 da manhã. Termina a primeira hora aqui na Rádio Bandeirantes. Às 8 da manhã você pode acompanhar tanto na RB quanto na Band News TV. Esse que é um dos mais tradicionais programas do rádio brasileiro, hoje voltando com a sua equipe completa, todos já com as férias devidamente descansadas, com o Pedro Campos, com a Thaís Freitas, com a Sônia Blota, com Cláudio Humberto. E até às 11h30 da manhã, o nosso Giro da Notícia conta com a sua participação, conta com a sua audiência, com a sua informação, a sua opinião, a prestação de serviços para quem está conosco em FM 85.7. Você também nos ouve pelos aplicativos digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Uma ótima segunda-feira a quem está conosco pelo portal bandmulti.com.br, o mais dinâmico, mais ágil da região, com a aba ao vivo para você nos acompanhar 24 horas por dia. Uma ótima segunda-feira a você que está conosco pelo aplicativo Band Play e pelos demais aplicativos em que você ouve as rádios do Brasil e tem a Rádio Bandeirantes em destaque. A você que está conosco pelo nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado, você nos acompanha com imagens direto dos nossos estúdios dentro do Jardim São Gabriel, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos com os trabalhos técnicos na mesa de som com Leandro Lopes, na Central Técnica a cargo do Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber. O nosso canal do YouTube é um dos meios para você participar desta edição do Manhã Bandeirantes. É só você se inscrever gratuitamente, fazer parte da comunidade, já passando de 47.300 inscritos. Quem sabe até o final dessa semana a gente chega nos 48 mil inscritos, também contando com o seu like, com a sua participação, com a sua inscrição. E você tem o nosso canal do YouTube, também um espaço para você participar das transmissões esportivas do Timaço de Carlos Batista. Sempre que tem um sorteio, corre para o canal do YouTube, porque aqui tem todos os caminhos para você participar. E além de torcer para o seu time do coração, você também pode sair premiado das jornadas esportivas. E o nosso WhatsApp, eu tenho certeza que você já tem salvo no seu celular, mas não custa lembrar o número para você que está chegando agora em FM 85.7, 19 97102 1493. 97102 1493. Seguimos ainda em meio a um alerta da Defesa Civil válido até amanhã de chuvas intensas no estado de São Paulo devido a uma passagem de frente fria. Acompanhadas essas chuvas de raios e rajadas de vento. Os volumes esperados variam de acordo com a região do estado. Entre as condições para entre hoje e amanhã de formação de nuvens mais carregadas estão as regiões de Campinas e Sorocaba. No caso de Campinas, na madrugada de sábado para domingo, o distrito de Barão Geraldo registrou 18 milímetros de chuva num período de 24 horas. Em outras regiões, a chuva teve menor intensidade. No satélite Íris 1, por exemplo, 2,8 milímetros, no Taquaral 1,8 milímetros em 24 horas, considerado pouco. Jardim, Bandeiras e Vila Aeroporto não tiveram registro de chuva. Mesmo com uma madrugada com baixos volumes e sem ocorrências de danos, a Defesa Civil recomenda para este início de semana manter as precauções
diante da possibilidade de chuva forte até amanhã. Evitar áreas de alagamento, não atravessar vias que estejam inundadas, mesmo de carro, ficar atento, ficar atenta a sinais de deslizamentos, inclinação de poste, por exemplo, árvore que esteja caindo, rachadura em terreno, parede, não ficar próximo a esses locais. Manter distâncias de árvores, postes, estruturas frágeis durante ventos fortes, desconectar aparelhos eletrônicos da tomada em caso de tempestades com raios. É claro que a gente sabe de tudo isso, mas não custa lembrar porque, às vezes, no meio de uma chuva mais forte, a gente procura um abrigo. E se abrigar embaixo de árvore, por exemplo, é um perigo. Além disso, a Defesa Civil utiliza a tecnologia Cell Broadcast. É aquela que envia alertas de emergência diretamente aos celulares na área onde uma chuva forte está se formando. Esses alertas são enviados gratuitamente de forma automática para celulares que estejam em áreas de risco. Em Campinas, o celular não tocou, mas quem tem o número cadastrado na Defesa Civil recebeu mensagens durante o final de semana com o alerta da chuva. Por exemplo, no fim de semana, ontem, 4h20 da tarde, chegou uma mensagem: chuva forte na região de Campinas, também nas cidades de Itatiba e Jundiaí, vento e raios. Também informações que chegaram na sexta-feira da chuva que avançava em Campinas, atingindo municípios já próximos, e a orientação para as pessoas se abrigarem. Para você receber essas notificações, você deve mandar uma mensagem de texto, o SMS, aquilo que a gente usava antes de inventarem o WhatsApp, para 40199. O número é 40199. No texto você coloca o CEP do local onde você mora, do local onde você trabalha, da região que você costuma frequentar, e ali você tem o alerta caso esteja se formando uma chuva mais forte nesta região. Quando o alerta é extremo, aí o celular apita independente de você ter cadastrado o número ou não. E nesta segunda-feira, São Paulo ainda se recupera dos fortes temporais que não deram trégua ao longo do final de semana. Uma chuva considerada histórica e que infelizmente também terminou em mortes. São Paulo registrou uma chuva que era esperada para 2-3 semanas aproximadamente. Isso tudo caiu em poucas horas. Na sexta-feira, um temporal extremo colocou a cidade em colapso. O Mirante de Santana, que é a estação de referência do Instituto Nacional de Meteorologia, registrou um volume de 122 milímetros em 2 horas. O terceiro maior acumulado de chuva em 24 horas já registrado na história da cidade, desde que teve início essa medição. No sábado, outro temporal causou transtorno. O estádio do Morumbi ficou alagado. Isso aconteceu ontem também, atrasando o jogo entre São Paulo e Corinthians. Mas é claro que os casos mais graves foram as mortes, 3 delas registradas durante o temporal. Uma delas aconteceu na Vila Madalena, na região conhecida como Beco do Batman. O artista plástico Rodolfo Tamanini Neto, de 73 anos, morreu em função da enxurrada. Ele havia pintado um quadro sobre alagamento, possuía um portão anti-enchentes na residência, mas nada disso foi suficiente, nem o alerta que ele utilizava através da arte, que ele fazia através das pinturas, nem mesmo aquilo que ele tentou fazer dentro da casa para evitar esse tipo de problema. A água na residência dele atingiu 2 metros de altura. O caso é investigado na Polícia Civil, no 14º DP, que fica na região de Pinheiros, e neste momento acontece o velório do artista plástico Rodolfo Tamanini Neto na capital paulista. Vamos para lá conversar com a repórter Ana Weber, que está ao lado de uma amiga de infância, uma pessoa que conhecia muito bem o artista. E há um sentimento, né, Ana, de uma tragédia que poderia ter sido evitada com obras anti-enchentes, com maior atenção do poder público. E é um misto de tristeza com uma indignação de saber que alguém saudável, ativo,
estava ali trabalhando e perdeu a vida em função de um alagamento dentro da própria casa. Ana Weber, bem-vinda ao Manhã Bandeirantes, bom dia para você. Exatamente, bom dia a você e também todo mundo que está acompanhando. Eu estou aqui no cemitério São Pedro, na Vila Alpina, zona leste de São Paulo, onde às 7 horas da manhã começou o velório do Rodolfo Tamanini. O sepultamento dele está previsto para as 11 horas da manhã. O Rodolfo, ele era um artista plástico, começou a pintar com 19 anos de idade e ele retratava São Paulo, prédios e também cenas cotidianas da cidade. Eu vou conversar agora com a Vivian, que ela é amiga do Rodolfo, e ela vai me falar um pouco da importância da obra desse artista, né? Porque ele tem algo marcante para a cidade de São Paulo. Eu queria que me falasse um pouco dessa obra dele. Bom dia, Ana. Rodolfo é um artista de arte naif, né? Que retrata justamente a arte pura da criança, né, e aquilo. E ele tinha nascido em São Paulo, nasceu na Vila Madalena, inclusive na casa onde ele faleceu, e ele tinha como tema da grande parte das suas obras retratar São Paulo, e São Paulo doce, São Paulo, aquela São Paulo colorida, a São Paulo da imaginação que a gente quer. E tão ironicamente, né, morreu em decorrência, né, da chuva, mas também do descaso, enfim, por uma causa tão que poderia talvez ser evitada, né? Então fica aqui o nosso pedido, né, de olhar para a cidade como ele queria, né? De olhar para aquela São Paulo tão meiga, sabe? A gente hoje vive um arranha-céu, um crescimento tão desordenado. E isso talvez seja uma primeira de muitas vítimas que podem ter, né? Então é difícil a gente olha muitas vezes como uma mera informação, né? Morreu uma pessoa, mas quando chega na gente é que a gente vê, né, o estado, o colapso que a gente está na cidade. Então, assim, São Paulo perde um grande artista, um artista que amou São Paulo, paulistano, e eu espero que a gente olhe com muito carinho, né, para que não se repita. O Tamanini, eu estava conversando com ela antes, com a Vivian, ela me contou que ele viveu a vida inteira naquela casa. Então, com 19 anos ele começou a pintar, mas ele morreu onde é que ele nasceu, onde é que ele viveu a vida inteira. Então, isso também é simbólico, né? Tudo que ele viveu, o que ele conseguiu retratar para São Paulo, né? Exato. E é isso, é o amor por São Paulo, né? É o amor, ele tinha carinho por todos que ali viviam, né? Naquela região da Vila Madalena, que é uma região, né, de artistas, que é uma região da arte, né? Que reverbera a arte, né, por todo o país. Enfim, é uma tragédia, mas a gente espera muito que seja uma tragédia que cause algum impacto, que cause, né, alguma solução para que isso não aconteça mais. São necessárias obras para que a gente possa evitar isso, né? E que olhem para a obra dele, que valorizem a obra dele muito, porque assim, é um artista tão importante, é um artista que merece um reconhecimento de São Paulo. 10h13, acho que perdemos o sinal com a Ana Weber, mas deu para entender um pouco desse clima misto de tristeza com sensação de inconformismo. Agradecendo a Ana, agradecendo também a Vivian participando conosco desta edição do Manhã Bandeirantes. Além do artista plástico que está com o corpo sendo velado neste momento, além desta história deste senhor de 73 anos, Rodolfo Tamanini Neto, outras 2 mortes foram registradas na região metropolitana de São Paulo neste final de semana. Segundo a Defesa Civil, desde sexta-feira foi registrada uma morte em Guarulhos e uma outra morte em Itapecerica da Serra. E os nossos sentimentos e nossa torcida para que cenas assim não se repitam, mas isso vai depender muito das ações do poder público. Nesse fim de semana, em Campinas, aconteceu a 5ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, realizada na Estação Cultura. Desse encontro, 10 propostas foram enviadas ou foram colocadas para serem ainda enviadas para uma etapa estadual. 200 pessoas participaram desse encontro e um dos principais tópicos abordados foi a redução de emissão de gases de efeito estufa dentro do tema Emergência Climática, os desafios da transformação ecológica. A conferência foi realizada pela Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade de Campinas. Os participantes foram divididos em grupos de trabalho discutindo eixos desse tema central: mitigação,
adaptação e preparação para desastres, transformação ecológica, justiça climática, governança e educação ambiental. Eram 5 pontos discutidos. E no final do encontro foram reunidas 10 propostas que vão ser encaminhadas para as conferências estaduais. Encontro que teve a presença do prefeito Dário Saad, do secretário do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Braz dos Santos Adegas Júnior, que substitui Rogério... Deu branco agora no nome do ex-secretário de Campinas. Mas é uma das mudanças de pasta. Uma das mudanças de pasta que é justamente a região do meio ambiente, o trabalho com o meio ambiente, para que Campinas possa alinhar. Rogério Menezes era o nome que eu estava procurando. Uma mudança que acontece nesta segunda gestão do prefeito Dário Saad e que precisa estar completamente alinhada ao que é feito em todo o país e em cidades metropolitanas do mundo todo. Então, algumas das ideias que vão ser enviadas a essa etapa estadual: reforçar mecanismo de fiscalização para conter o avanço imobiliário e a expansão da área urbana para a zona rural, principalmente nas áreas de proteção ambiental. Uma outra ideia: decretar estado de emergência climático, criando um conselho de composição partidária como importante estratégia de controle social em atenção à dimensão social, jurídica e humana das populações afetadas. Outra ideia que vai ser enviada para a etapa estadual, que parte aqui de Campinas: indicar áreas de reforma agrária popular para a produção de alimentos saudáveis em escala local por meio de sistemas agroflorestais contra a especulação imobiliária predadora do meio ambiente, cumprindo a função social produtiva da terra conforme a Constituição Federal. Na última terça-feira, a Secretaria realizou uma primeira conferência intermunicipal do meio ambiente na ETCAP e as propostas levantadas naquele encontro anterior também vão ser parte de um acordo entre os municípios para tentar chegar a uma política em comum. As mudanças climáticas já são uma realidade. A gente pode fingir que elas não existem, mas elas não vão deixar de impactar a nossa vida. Então é fundamental que quem esteja no poder não ouça barulho de negacionista, não ouça conversa de quem não acredita na ciência, nos fatos já estudados por especialistas, por uma questão ideológica ou por interesses pessoais e econômicos. Quem está no poder tem que entender, isso na esfera municipal, estadual ou federal, que as mudanças climáticas, as mudanças no planeta vão impactar a gente. As obras têm que ser feitas para diminuir o impacto. Tapar o sol com a peneira agora não vai mudar nada os efeitos do que a gente já está sentindo na pele e vai sentir cada vez mais. 10h18 nas estradas que cortam a nossa região. São boas as condições neste momento ao motorista que segue tanto sentido São Paulo quanto sentido interior pela rodovia Anhanguera. O mesmo vale para a rodovia dos Bandeirantes, apenas aquele pequeno trecho de lentidão na chegada à cidade de São Paulo, menor até do que nos últimos dias, já que em São Paulo a água já baixou e a torcida é para que não venha uma nova chuva. O mesmo vale para o corredor Dom Pedro I, para a rodovia Santos Dumont, para a Campinas Mogi e também para a Campinas Montemor. Nas ruas e avenidas de Campinas, trânsito considerado normal nesta segunda-feira, nenhum ponto extraordinário de lentidão, apenas os mais carregados que são tradicionais, principalmente na região central e no centro expandido da cidade. Campinas promoveu uma distribuição de antenas corta-pipa para motociclistas, uma preocupação extra depois de acidentes graves que aconteceram aqui na região, resultando em mortes, inclusive, de motociclistas que não viram linhas que estavam em ruas, avenidas, rodovias e que se tornam um perigo para a segurança pública. A Cassiane Alves acompanhou onde aconteceu esse ponto de distribuição, conversou com motociclistas que receberam gratuitamente esse equipamento e também com organizadores desta distribuição, fundamental para que as pessoas se protejam, enquanto a educação ainda não consegue evitar que a linha de pipa com cerol
seja um problema em pleno 2025. Cassiane. O Matheus considera que foi um livramento. Por pouco não teve o pescoço cortado por uma linha com cerol. Esses dias atrás mesmo aí, uma linha passou pelo meu pescoço, mas graças a Deus não aconteceu nada. A Ana Paula anda de moto há 21 anos. Já sofreu acidente e sempre aproveita as ações preventivas. Fundamental essa campanha, fundamental a antena, salva muitas vidas. A ação aconteceu na Avenida Orozimbo Maia, na área central de Campinas, com o objetivo de conscientizar os motociclistas sobre a importância do uso do acessório. Foram distribuídas cerca de 200 antenas corta-pipa que são indispensáveis para os motociclistas que acabam se tornando vítimas mais vulneráveis no trânsito. Eu acho bem bacana ele estar fazendo essa campanha, distribuindo antena para evitar riscos aí, perigos, acidentes, né? Porque eu já perdi um amigo, querendo ou não, recentemente, linha de pipa, acabou cortando e acabou morrendo. De acordo com o boletim de trânsito da ENDEC, dados preliminares de 2024 até o mês de novembro apontam uma queda de 3% nas mortes de motociclistas na malha urbana de Campinas. Foram 30 óbitos registrados até o mês de novembro e 31 registrados no mesmo período de 2023. Durante a abordagem, foi realizado um check-up gratuito nos itens de segurança das motos, além da distribuição de brindes e informativos sobre manutenção preventiva. O check-up da moto é muito importante, né? São analisados itens de segurança como relação, pneu, freio, são itens que podem evitar acidente. 10 horas da manhã, 22 minutos, um rápido intervalo no Manhã Bandeirantes, daqui a pouco a primeira participação, os primeiros... Estamos no ar com o Manhã Bandeirantes até às 11h30 da manhã, daqui a pouco tem a sua participação, primeiro giro com as mensagens que chegam pelo nosso WhatsApp, o 19 971021493. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre mudanças no aeroporto de Viracopos, novos equipamentos que prometem dar mais proteção aos passageiros e identificar detalhes que hoje possam passar despercebidos nas áreas de embarque para voos internacionais e voos domésticos. E vamos falar também sobre a fusão das duas empresas aéreas Azul e Gol, duas empresas que operam no aeroporto de Campinas. Qual o impacto que isso pode ter para o passageiro? Será que as passagens em Viracopos tão caras vão reduzir os preços? A gente vai entender um pouco mais daqui a pouquinho na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Já está liberada a consulta ao lote da malha fina do mês de janeiro. Esse lote também inclui restituições residuais de anos anteriores. A consulta pode ser feita pela página da Receita Federal. Para isso, o contribuinte deve clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta pelo aplicativo da Receita Federal. Já o pagamento será feito no dia 31 de janeiro, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do imposto de renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar em contato com o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e tirar o extrato da declaração. Se houver alguma pendência, existe a possibilidade de enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Mulher com Larissa Lopes. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você
nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 26 minutos, 10 horas e 26 minutos. Final de semana com uma cena assustadora registrada em Nazaré Paulista, depois que uma lancha explodiu e deixou 6 pessoas feridas. E, infelizmente, um cachorro que estava junto com estes turistas morreu com essa explosão. São 6 pessoas de Jundiaí, turistas que estavam em Nazaré, 3 homens e 3 mulheres. Um homem teve quase 60% do corpo queimado e foi levado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial. A explosão aconteceu no motor do barco em frente à Marina da Represa por volta de 1 da tarde. E isso espalhou rapidamente, com a embarcação toda sendo tomada pelas chamas. Com a intensidade da explosão, 6 ocupantes do barco foram lançados na água, eles nem pularam na represa. O impacto da explosão jogou essas pessoas para fora. Todas tiveram queimaduras, foram retirados da represa por outras pessoas que estavam no local. Motos aquáticas, por exemplo, ajudaram muito nesse resgate. Um homem de 31 anos teve queimaduras nas pernas e no rosto. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Atibaia. E outras 4 vítimas resgatadas pelo SAMU com ferimentos considerados mais leves. As causas desse acidente ainda vão ser apuradas. Prioridade foi para a retirada dessas vítimas o quanto antes. E infelizmente não foi possível salvar o cachorrinho de uma das vítimas que estava a bordo. Inclusive o corpo ainda não foi localizado, mas se tem a certeza de que, infelizmente, ele não resistiu a essa explosão. Nossa torcida pela recuperação o quanto antes de todos os que estão nos hospitais, de todos os que ainda estão sendo atendidos por equipes médicas, principalmente esses 2 homens que ficaram com o estado mais delicado. 60% do corpo queimado é algo que precisa de uma atenção a mais. 10h28, o Manhã Bandeirantes traz agora novidades sobre a aviação civil e os destaques também pertinho da gente para você que utiliza o Aeroporto Internacional de Viracopos. Uma das novidades é o uso de equipamentos que fortalecem a inspeção de segurança no Aeroporto Internacional em Campinas. Foram inaugurados esses equipamentos para o acesso ao embarque internacional. Conforme a administração de Viracopos afirmou a nossa reportagem, inclusive, os pontos de acesso ao embarque e conexões internacionais vão operar com equipamentos que elevam os padrões de triagem e o nível de segurança do aeroporto. E há uma expectativa para que em breve isso seja também utilizado em voos domésticos. A cerimônia de inauguração contou com o diretor de operações de Viracopos, Marco Beni, contou com o delegado da Polícia Federal, Edson Souza, e o repórter Everton Ramos acompanhou de perto e explica o que é que esses equipamentos trazem de novo na segurança de um dos aeroportos onde mais tem ocorrências de tráfico internacional de drogas nos últimos anos, pela intensificação do trabalho da Polícia Federal por aqui. Scanners corporais, detector de traços explosivos e raio-x de dupla visão.
Equipamentos de alta tecnologia doados pela TSA, agência que administra a segurança da aviação civil nos Estados Unidos. O Aeroporto Internacional de Viracopos é o primeiro na América do Sul a contar com os itens que devem reforçar a segurança, evitar riscos e ainda garantir mais agilidade aos processos. E esse equipamento detecta não só metais, esse equipamento detecta qualquer objeto que esteja na roupa, escondido em alguma parte do corpo. Esse equipamento é super moderno e traz uma segurança de altíssimo nível. Um dos equipamentos é esse scanner corporal. O passageiro entra aqui e levanta os braços. E a partir daí ele reconhece todos os objetos no corpo, não apenas o que é de metal. Aqui no caso, o celular e o microfone. O sistema não usa raio-x. Os dados são coletados dos reflexos de ondas milimétricas na pele. Já o raio-x de dupla visão oferece imagens de alta qualidade de explosivos, armas e drogas. Ele também é capaz de ler a bagagem tanto na horizontal quanto na vertical. A que existe em outros aeroportos, ou que existia até aqui há algum tempo, ela é monovision. E que é monovision? Ela só tinha uma visão. Então, o que passasse entre a visão e o fundo era observado. Essa tecnologia em relação à bagagem, nós chamamos de dupla visão, dual vision. Ela permite que o operador vire digitalmente a mala, a bagagem, para que possa ser analisado com exatidão o que for considerado suspeito dentro dela. Por fim, o detector de traços explosivos. Um filtro ligado ao equipamento colhe fluidos de diversas superfícies, capaz de identificar vapores e partículas explosivas e narcóticos. Esses detectores de traços explosivos detectam partículas em qualquer parte do corpo de alguém que manipulou algum tipo de item, ou explosivo, de substância explosiva, ou algum tipo de narcótico. A cerimônia de entrega dos equipamentos foi realizada nesta sexta-feira, dia que também marca o início da utilização. Entre os presentes, representantes da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, do Ministério de Portos e Aeroportos e do governo norte-americano. Outros terminais aeroportuários do país, como o de Guarulhos, devem receber as tecnologias em breve. Ou seja, todo passageiro que estiver dentro de um voo internacional terá sido 100% fiscalizado, corpo e bagagem. 10 da manhã, 32 minutos. Um outro assunto que está em alta na aviação civil é a negociação entre duas gigantes companhias aéreas que operam no país. A Companhia Aérea Azul e a Abras, dona da Gol, assinaram um memorando de entendimento para iniciar as negociações para uma fusão. Caso a união se concretize, a nova empresa vai concentrar 60% do mercado aéreo do país. Por esse memorando, divulgado ao mercado financeiro, a fusão depende do fim da recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos, prevista para abril. Nova empresa terá 3 conselheiros da Abra, holding que controla a Gol e a Avianca, 3 da Azul e 3 conselheiros independentes. Vamos entender um pouco mais como funcionam as leis também no Brasil para esse tipo de fusão e o que isso pode ter de impacto na aviação civil, inclusive no Aeroporto Internacional de Viracopos, que tem boa parte da operação nas mãos da Azul Linhas Aéreas. Nossa convidada nesta segunda-feira é a doutora Patrícia Agra, advogada, sócia do Direito Concorrencial do escritório L.O. Batista. Doutora Patrícia, muito bom dia. É um prazer ouvi-la aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, o prazer é tudo meu. Doutora, a gente sabe que no Brasil existe o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que serve justamente para avaliar situações que muitas vezes possam atrapalhar a livre concorrência no país. O CAD está de olho também nessa movimentação entre as duas gigantes companhias aéreas do Brasil? Não tenha a menor dúvida. Mais do que isso, as empresas são obrigadas a levar essa fusão ao CAD e pedir autorização do CAD, e elas não podem se integrar, não podem fazer nada antes dessa autorização. Essa autorização vai ser uma análise complexa, deve demorar aí alguns meses pela frente, ela não é uma análise rápida, porque pela sua complexidade, ainda mais
nesse setor, que é um setor delicado, é um setor concentrado no Brasil, no geral no mundo todo. Não é só uma característica nossa, né? Mas como você mesmo apresentou, ele junta duas grandes empresas num mercado que hoje basicamente tem 3, né? Doutora, a gente lembra de algumas fusões que aconteceram no Brasil de empresas, me lembro 25 anos atrás, por exemplo, praticamente isso, quando houve a fusão de 2 gigantes marcas de bebida, Brahma e Antártica, que se juntaram e criaram a Ambev. Houve uma discussão na época sobre livre concorrência, mas isso acabou sendo, de certa forma, autorizado a funcionar. Agora, quando a gente está falando de aviação civil, existem regras mais específicas do que, por exemplo, para o setor de alimentos e bebidas? Não são regras específicas. A análise ela é técnica, ela é feita uma análise de mercado, ou seja, impactos no mercado. E mercado é uma coisa ampla, ela envolve muitos agentes de diferentes características. Então, vão ser analisados os impactos à estrutura, né, à infraestrutura, como você comentou, né, a Azul tem uma operação relevante no aeroporto de Viracopos. Vão ser analisados os impactos aos fornecedores, aos consumidores, principalmente, ao impacto regulatório como um todo, ao impacto aos concorrentes, ao impacto que isso vai ter numa futura entrada de novas empresas, né, o interesse de entrada de novas empresas, um setor que a entrada é difícil pela sua própria característica. Então, é assim, muita coisa vai ser olhada, mas a técnica da análise, ela é a mesma. O que diferencia é que, como é um setor muito regulado, com regras muito específicas, essas regras, esses incentivos às empresas são olhados de forma específica, mas é mais pelas características específicas de cada setor do que a estrutura da análise. A análise ela vai focar no impacto à defesa da concorrência, quer dizer, a dinâmica concorrencial que ocorre nesses mercados. E os mercados aqui, eles vão ser analisados rota a rota. Então, apesar de fato, quando você soma todas, pode estar dando 60% do mercado, mas ele vai ser analisado rota a rota qual é o impacto. Então, você pode ter rotas, por exemplo, que não vai fazer muita diferença, ou porque a Gol não está, ou porque a Azul não está, assim como você pode ter rotas, por exemplo, que vai virar um monopólio, porque hoje só as duas exploram. E isso vai ser avaliado por cada um desses mercados. E eventuais restrições, condicionamentos por parte do CAD podem ser feitos em cada uma dessas rotas. Então, no caso da Ambev, a Ambev foi aprovada, como você bem comentou, mas houve restrições. A Ambev tinha que cumprir algumas condicionantes para que isso fosse aprovado, né? Então, aqui pode seguir o mesmo caminho. O CAD pode pôr condições, pedir para mudar algumas coisas, inclusive as empresas abrirem mão de certas rotas, ou simplesmente falar, nossa, a rota não dá, né? Ou desaprovar a operação como um todo. Nós estamos conversando com a doutora Patrícia Agra, aqui no nosso Manhã Bandeirantes, advogada, sócia da área de concorrência da LO Batista, falando sobre a possível fusão entre as duas empresas aéreas Gol e Azul. E a pergunta que todo passageiro, todos aqueles que utilizam os aeroportos no Brasil, se faz nesta hora: uma fusão dessa tende a deixar as passagens aéreas mais baratas ou mais caras, doutora? Pergunta difícil essa de responder agora. Olha, todo processo de concentração pode levar a um aumento de preços, sim. E isso é um dos pontos que o CAD vai estar olhando com bastante cuidado, né? Então, pode acontecer de ter um aumento de preço em algumas rotas, especialmente aquelas rotas em que você não tem a concorrência, porque um dos papéis da concorrência é justamente esse, pressionar os preços para baixo, né? Então, você dá um desconto maior quando o seu concorrente ao lado está fazendo um desconto maior ou pode fazer um desconto maior, ou quando você tem o perigo de alguém entrar no seu mercado porque o seu preço está muito alto e aproveitar daquele consumidor que não está conseguindo acompanhar o seu preço alto. Então, uma fusão, todo o processo de concentração
pode gerar preços mais altos, é esperado que gere preços mais altos em alguns desses mercados, mas o CAD também vai estar olhando isso, né? Por outro lado, as empresas também ganham em eficiência, né? Então, pode eliminar as duas empresas fazendo rotas que não tem demanda para isso, né? Então, cai o custo da empresa, eles podem otimizar os custos das duas empresas juntas, e isso também pode ser levado a uma melhora tanto nos serviços prestados ao consumidor, quanto na própria tarifa. Quando a gente fala de viagens aéreas, muita gente se programa com uma enorme antecedência. Então, tem gente que já tem passagem comprada para as férias de fim de ano pela Azul, pela Gol, mesmo agora, em janeiro, já tem passagens vendidas para setembro, outubro, novembro. Com uma possível fusão, mudanças de rotas, é possível que algumas dessas linhas saiam e a pessoa tenha que ser recolocada em um outro voo. Isso, de alguma forma, o consumidor pode buscar seus direitos? Quem, por exemplo, comprar uma passagem da Gol para dezembro e essa passagem for de uma linha que até lá não existirá mais, a quem recorrer? Quais são os caminhos para não se prejudicar numa história como essa, doutora? Olha, a ANAC e os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, a Secretaria Nacional do Consumidor, do Governo Federal, do Ministério da Justiça, são os órgãos que vão cuidar do consumidor, né, que cuidam do consumidor na aviação comercial e devem ser acionados, né? A primeira coisa, as empresas vão ter que apresentar um plano para esse consumidor, o consumidor não pode ser prejudicado, não será prejudicado. Agora, eventualmente, consumidores que se sintam prejudicados, procurem os seus direitos, vão ao PROCON, levem à ANAC, esses órgãos, principalmente a ANAC é o órgão regulatório, esses órgãos estão preparados para isso, vão atuar em cima disso, né? O próprio CAD, como eu falei, o CAD não cuida do consumidor, mas ele vai ver o impacto ao consumidor. Então, assim, e as empresas, com certeza, vão ter um plano de cuidado desse consumidor, o consumidor vai ser alocado. Então, pode ser que, você comprou uma passagem da Azul e vai voar na Gol, então, o consumidor foi atendido, importante ele chegar lá, né? Então, as empresas vão ter um plano para isso, com certeza, e o consumidor não pode ser prejudicado, e se sentir prejudicado, primeira coisa, aciona a empresa não deu uma solução, aciona a ANAC, aciona o PROCON da sua cidade. Doutora Patrícia Agra, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, sempre um prazer ter a senhora aqui conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Espaço sempre aberto para a gente trazer novos esclarecimentos e uma boa semana a você e toda a sua equipe. Eu que agradeço, para mim foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês, uma boa semana a todos. Às 10h43, o nosso Manhã Bandeirantes segue agora abrindo espaço para você participar conosco dentro do nosso WhatsApp 19 971021493, 971021493. Mensagens de áudio chegando, vamos trazer a primeira aqui para a gente ter a participação do nosso ouvinte dentro do Giro da Notícia do Manhã Bandeirantes. 10h43, enquanto a gente prepara ali, eu vou só lembrando que você pode participar conosco também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você pode se inscrever gratuitamente, fazer parte desta comunidade e deixar o seu comentário, a sua mensagem no nosso chat ao vivo. Todos os programas ficam disponíveis ali para você acompanhar também 24 horas por dia. Muita gente que acompanha o Manhã Bandeirantes em outros horários e é sempre uma honra ter você conosco aqui a qualquer hora. O mesmo vale para a programação completa da Rádio Bandeirantes, incluindo as transmissões esportivas, sempre com números impressionantes. Temos aqui, por exemplo, Guarani Noroeste, jogo que ontem a Federação Paulista coloca às 8h30 da noite. Bela vitória do Guarani contra o Noroeste, 22 mil visualizações aqui no nosso canal do YouTube, de uma transmissão que leva ao torcedor a certeza de que você terá o seu time do coração em qualquer horário, em qualquer dia. Porque pela televisão nem sempre a gente acha onde é que a bola tá rolando. 10h44, sem mais delongas. Vamos aos ouvintes. Bom dia a todos. Bom dia, Didier. Heitor Fredo. Oi. Comentando um pouquinho sobre esse negócio da vacina da dengue, né? Vou falar Eu acho que, diferente da Covid, que foi tudo muito apressado,
Eu escutei ao programa anterior, há décadas que estão pesquisando e fazendo as coisas da vacina da dengue. Pô, então poderia desburocratizar rapidinho para poder ter aí nos postos de saúde para a gente poder tomar a vacina contra a dengue, né? Poderia acelerar o processo. Esse aí eu sou totalmente favorável, porque já estamos há muito tempo na pesquisa, no teste da vacina da dengue, não é verdade? Eu cheguei um pouquinho atrasado hoje, o Heitor Fredo, que eu sempre 8 horas da manhã estou ligando, mas eu fui comprar uns componentes eletrônicos e já tinha passado uma notícia no programa anterior, um ouvinte fez um comentário, e se for isso mesmo, tem totalmente razão, tá? Eu não ouvi a matéria, por isso que eu estou pedindo para você esclarecer isso daí, que foi do programa anterior. Disse que o governo está querendo comprar café de fora do país para baratear o custo aqui dentro. Aí o comentário do ouvinte foi, que é a minha opinião também, se o governo fizer isso aí, vai arrebentar com o agricultor aqui no Brasil, né? Você compra de fora para baratear, você vai arrebentar o agricultor de café aqui no Brasil. Então dá para você esclarecer isso daí, Heitor, porque realmente nesse sentido, o ouvinte, colega ouvinte do outro programa, tem razão, não é verdade? Se o governo compra café de fora para baratear o custo do café aqui dentro, ele automaticamente vai estar arrebentando com os agricultores aqui dentro do Brasil, aí gerando um problema maior ainda de toda a cadeia produtiva do café. Um grande abraço a todos, DJ Alê. Não, mas era uma discussão de soluções, DJ Alê. Não tem nada sinalizado pelo governo federal de que haja qualquer tentativa de compra fora do país. O que precisa é encontrar uma solução que parece não tão simples assim para que o preço do produto internamente diminua. Não dá para pagar R$25 num pacote de meio quilo de café. E o café moído é um dos principais motivos da alta do preço de alimentos em 2024, da inflação como um todo. O Brasil viu subir 39,6% durante o ano passado o preço do café. Sozinho foi o quarto maior impacto de um só item no IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE. O IPCA registrou alta de 4,83% em 2024 e uma boa parte disso, 0,15 ponto, veio só do aumento do preço do pó de café. Então, existem algumas explicações. A Companhia Nacional de Abastecimento, por exemplo, divulgou dados finais sobre a produção nacional durante os 12 meses de 2024. Foram colhidas cerca de 54 milhões e 200 mil sacas de 60 quilos de café no Brasil no ano passado. Isso significa 1,6% menos do que foi produzido em 2023. Então, a safra é menor. Só em Minas Gerais, onde mais da metade do café do Brasil é produzido, a queda foi de 3,1%. Então essa é uma das explicações. O Brasil produziu menos café e exportou mais. O Brasil enviou 50 milhões e 500 mil sacas de 60 quilos de café para o exterior no ano passado. Então a conta aqui é muito simples. Tá ficando pouco café para a gente. Eles jogam o preço lá em cima porque a demanda é muito grande. O brasileiro consome muito café. Mas a prioridade é para a exportação. Então, é preciso encontrar um equilíbrio para que a gente também não pague o preço todo e que nosso país produza apenas para fora. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café, abastecendo mais de 100 países. O país também é o maior consumidor global de grãos, atrás apenas dos Estados Unidos. A gente produz muito, a gente vende muito e está sobrando pouco. Por isso que o preço do café está nesse número absurdo. Existem no Brasil estoques públicos de café para contenção de variação do preço do produto. Eles são mantidos pela Conab desde 2017, estão praticamente zerados. Isso tem impacto nos preços, então deixaram acabar o estoque. Não tem mais esse controle. E aí? Como é que a gente faz? Paga o café mais caro.
O presidente da Conab, que é o Edgar Preto, diz que a queda dos estoques de alimentos é resultado de políticas equivocadas de governos anteriores e, segundo ele, a Conab pretende reverter tal quadro. Tem que começar por aí, tem que começar tendo esse estoque para garantir que tem produto para vender aqui. Não pense que o produtor rural está preocupado, está triste, porque o dinheiro da exportação está compensando qualquer venda interna aqui. Então, às vezes a gente fica tão preocupado com o setor, preocupado com o agro. Eles estão tão preocupados se o preço interno está baixo ou não, se isso impacta a inflação ou não. A prioridade é exportar, vender para fora. Depois a gente abastece o mercado interno e o que sobrar vocês se matam para pagar R$25 um pacotinho simples de meio quilo de café. É inaceitável a gente viver isso. 10 minutos faltando para as 11 horas da manhã. Tem mais mensagem aqui, deixa eu ver quem está conosco. Edivalmi Massa, bom dia para você, Edivalmi. Me perdoem os meus amigos da imprensa brasileira, vamos lá. Mas tem horas que não quero acreditar na frase do menestrel maldito Juca Chaves. Ele sempre fala essa, mas vamos repetir. A imprensa brasileira é tão séria que se você pagar, ela fala até a verdade. Tudo me leva a acreditar. Essa narrativa recente sobre a deportação dos Estados Unidos é tão evidente que ela trabalha em prol de ideologia e não de informação. Porque a imprensa não noticiou as deportações de 2020, 21, 22, 23 e 24. E nesses anos os deportados vieram algemados nos pés e nas mãos. Tá, Edvalmir, me diga, pode avançar um pouco mais além aqui do raso para você dizer exatamente o que da imprensa te incomoda, o que exatamente está vendo você abrir os olhos, como diz Juca Chaves, que é só porrada, só pancada. Vamos trazer também argumento para a gente poder avançar aqui neste debate. Mensagem de áudio chegando com mais um assunto para a gente rodar aqui a participação do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia. E bom dia, amigos. Essa coisa dos imigrantes brasileiros que sofreram, apanharam, sofreram, estava em solo brasileiro. Nessa coisa de estar algemado, tá deportando os caras pra cá. Não precisa algemar, pô. Tá louco. E sabia que a mãe do Trump, ela é escocesa e foi ilegalmente para os Estados Unidos? Será que por isso que ele é contra? E o presidente Lula tem que fazer igual o presidente da Colômbia. Todos os presidentes da América Latina têm que fazer igual a Colômbia, isolar os Estados Unidos. Quer taxar? Então vão taxar também. Vão taxar produto americano aqui também. Tanto negrão. Vamos no próximo bloco falar sobre esse assunto, falar sobre as consequências desta primeira leva de deportação dos voos que aconteceram, trazer também esse histórico de voos anteriores e principalmente esse ponto específico que o Tandy Negrão coloca também pra gente. A história de que mesmo em solo brasileiro, os americanos ainda assim queriam manter algemados os brasileiros que nada devem pra gente aqui no nosso país. 10h53, vamos fazer o seguinte, um intervalo rápido, na volta a gente traz um giro da reportagem para a gente discutir mais esse assunto, trazer informações, análises e a sua opinião dentro do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Já está liberada a consulta ao lote da malha fina do mês de janeiro. Esse lote também inclui restituições residuais de anos anteriores. A consulta pode ser feita pela página da Receita Federal. Para isso, o contribuinte deve clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta pelo aplicativo da Receita Federal. Já o pagamento será feito no dia 31 de janeiro, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do imposto de renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar em contato com o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e tirar o extrato da declaração. Se houver alguma pendência, existe a possibilidade de enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Eu, Joel da Atena, estou diariamente junto com você na denúncia, na indignação, na busca por solução. No Brasil Gente, tratamos com firmeza e sensibilidade dos assuntos que o povo quer saber. Aqui, a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. Temos um encontro marcado, de segunda a sábado, às 16h. Brasil Gente, na Band TV. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Dez horas 57 minutos, 10h57, seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes. Deixa eu, antes de entrar no assunto do voo que trouxe os brasileiros para cá, as mensagens vão chegando, nós vamos compartilhando com o nosso ouvinte, trazer uma informação importante aqui para o interior de São Paulo, duas informações sobre problemas que tomara, eu falo isso sempre, mas... enfim, tomara que a gente não tenha que ficar repetindo por muito tempo. Estou falando de dengue e febre amarela. Com relação à febre amarela, o número de mortes causadas pela doença agora subiu para 3 no estado de São Paulo. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais um caso e 7 pessoas foram infectadas neste ano. Desses 7 infectados, 4 possuem como provável local de infecção Socorro. Um em Tuiuti, região de Campinas, e outro em Joanópolis. Ainda há um 7º caso em investigação. No ano passado foram registrados 2 casos humanos de febre amarela no estado de São Paulo. Esse ano nós já temos 3 mortes confirmadas, só nos primeiros dias do ano. A vacina contra a febre amarela integra o calendário de vacinação e está disponível em todas as unidades básicas de saúde no estado de São Paulo. E desde 2020, o Ministério da Saúde atualizou a recomendação da vacinação contra a doença da seguinte forma. Para crianças menores de 5 anos de idade, são 2 doses. A primeira aos 9 meses e a segunda aos 4 anos. A partir dos 5 anos... a vacina é dose única. A pasta, o Ministério da Saúde, ressalta que as ações de vigilância em saúde e vacinação nas regiões foram intensificadas, reforçando a importância e conscientizando sobre a imunização de rotina, não apenas no momento epidêmico, mas o ano todo, para evitar casos mais graves. Não há registro de febre amarela urbana há muito tempo no Brasil. Isso é muito em função da vacina. Então, se você nunca tomou a vacina contra a febre amarela, já tivemos outros surtos, outros momentos em que campanhas foram realizadas. Se você não participou dessas campanhas anteriores, procure o centro de saúde mais próximo, principalmente se você for à região de Socorro, se você for a uma região de Mata, na região de Ribeirão Preto. Não deixe de se imunizar, não deixe de se proteger a sua família, ficar em dia com
a sua carteira de vacinação é importantíssimo para proteger a sua saúde. E não tem como a gente não falar de dengue, porque Campinas, neste final de semana, realizou o primeiro mutirão para prevenção e combate à dengue. Foi no último sábado, quando agentes de saúde e equipes de uma empresa contratada para fazerem as vistorias passaram nos bairros Vila Padre Anchieta, Jardim Nova Aparecida, Vila Renascença, Parque Maria Helena e Vila Penteado. Ações contaram com o auxílio de um drone para localizar os criadouros em piscinas e caixas d'água em imóveis identificados como desocupados ou em abandono. Desde terça-feira passada, as equipes da Secretaria de Serviços Públicos já removeram 468 toneladas de resíduos em diversos pontos da região. E aí não foi diferente neste fim de semana e não será diferente também nos próximos finais de semana. O mutirão da dengue é uma ação de várias secretarias diferentes: Secretaria de Saúde, Serviços Públicos, Habitação, Educação, Assistência Social, Defesa Civil, Sanasa, INDEC. E as ações realizadas desde 2024 até 20 de janeiro deste ano já passaram em 1.707.000 imóveis. Alguns foram visitados mais de uma vez, mas foram mais de 1.700.000 visitas. 21 mutirões foram realizados e a gente segue com casos que vão se acumulando. Em 2024, Campinas teve números recordes numa situação de epidemia. Em 2025, até o último dia 20 de janeiro, a Secretaria de Saúde já registrou 120 casos. Não tivemos mortes até aqui, que não tenhamos nenhuma. Mas em 20 dias, 120 casos confirmados, já mostra a necessidade das equipes se espalharem pela cidade, visitarem as casas e que cada um de nós façamos a nossa parte, inclusive com a abertura dos portões para a vistoria das equipes. Se não tiver essa intensificação e, eventualmente, mais punição, multa, restrições a comércios que não abram suas portas, a gente vai ficar aqui só enxugando gelo, falando dos casos, lembrando que qualquer tampa no seu quintal pode ser um criadouro. Quando começar a ser mais enérgica a imposição, presença de guarda municipal, entrada em locais de fato que estão com criadouros de mosquito Aedes aegypti, que é o que a prefeitura diz que começa a fazer agora em 2025, quem sabe esses números vão diminuir enquanto a vacina não for acessível a toda a nossa população. E não é nem pela grana, porque ela já está sendo vendida no particular. É realmente pelos estudos que ainda estão sendo realizados e concluídos e que a Anvisa precisa dar uma atenção a mais. Não dá para comparar o que está acontecendo com a dengue com a pandemia da Covid-19. A pandemia era, como o nome diz, uma pandemia em que o mundo todo parou para estudar como proteger a população. A dengue é um problema de algumas regiões do planeta e, infelizmente, é uma região tropical como a nossa que acaba sentindo mais. Nós temos um instituto sensacional, patrimônio nosso, que é o Butantan. A vacina já está pronta, está em estudo avançado, mas é preciso que as nossas autoridades aqui também acelerem esse processo. Não é atropelar a etapa, não é colocar imunizante sem comprovação científica, mas é entender que a gravidade do momento exige também uma agilidade das autoridades para concluírem esses estudos e colocarem o quanto antes para a população ser protegida. 11h04. O voo que trouxe brasileiros dos Estados Unidos para cá de volta, deportados, está ainda gerando uma enorme discussão. Não só no Brasil, mas em outros países da América Latina e nos próprios Estados Unidos, entre as comunidades latinas que por lá vivem. O avião da Força Aérea Brasileira, com 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos, chegou na noite de sábado a Minas Gerais. A pedido do presidente Lula, a ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, acompanhou o desembarque das famílias no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte. Vamos conversar
Primeiro começar com uma reportagem que a Luciana Viana preparou da chegada desses imigrantes, desses brasileiros que voltam para casa. Ela ouviu alguns relatos de pessoas que ficaram assustadas com o tratamento que receberam das autoridades norte-americanas, mesmo em solo brasileiro. 88 brasileiros deportados desembarcaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, às 9 horas da noite desse sábado. Muitos relataram que foram agredidos pelos agentes da imigração dos Estados Unidos. Me agrediu, me enforcou. Os meninos estavam todos algemados, gente. Os caras meteram punhete em mim, sem dó. Medo de morrer. Este é o segundo voo com deportados dos Estados Unidos que chegam aqui em Confins este ano. O primeiro foi em 10 de janeiro, ainda sob a gestão do democrata Joe Biden, com 100 pessoas a bordo. A ministra dos Direitos Humanos acompanhou o desembarque dos brasileiros no terminal. Os países, eles têm suas políticas imigratórias, mas as suas políticas imigratórias não podem violar os direitos humanos. Vamos a Belo Horizonte conversar com o repórter Célio Camilo com a repercussão na capital mineira de como foi a chegada deste voo e os relatos feitos pelos passageiros, os brasileiros que estão assustados com a forma como foram tratados na saída da América e chegada ao Brasil. Bom dia para você, Célio. Bom dia para você e para todo mundo que está conosco nessa manhã de segunda-feira. E esse voo, ele chegou esse último sábado, né, aqui em Belo Horizonte, por conta de um problema no ar-condicionado da aeronave. Por isso, foi necessário, então, fazer essa escala em Manaus. Bom, os brasileiros reclamaram, né, bastante após o desembarque. Segundo eles, enfrentaram muitas dificuldades e também humilhações ao serem expulsos dos Estados Unidos. Entre as denúncias estão situações de maus tratos, privação do sono e também de alimentação, além de condições muito precárias nos centros de detenção. Ao todo, foram 88 brasileiros, né, que desembarcaram aqui no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, que fica em Confins. Um detalhe, como a gente viu um pouco também na bela reportagem da Luciana Viana, que a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, ela acompanhou o desembarque e, segundo a ministra, o governo brasileiro pediu esclarecimentos ao governo americano sobre essas reclamações dos brasileiros que desembarcaram aqui em Confins. E de acordo em relação ao governo americano, eles disseram que são procedimentos padrões quando se trata de deportação de imigrantes legais. Volto com vocês. Muito obrigado ao Célio Camilo. Bom, os números mostram que não é inédita a chegada de um avião, inclusive nestas condições e na forma como aconteceu. O governo Lula recebeu até o último dia 10 de janeiro 32 voos com 3.660 brasileiros deportados dos Estados Unidos, enviados ainda pelo ex-presidente americano Joe Biden. Os voos fretados entre 27 de janeiro de 2023 e 10 de janeiro de 2025 também foram destinados ao aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Confirmado, inclusive, confirmados todos esses números pela BH Airport, que é a empresa que administra o aeroporto de Confins. Existe uma história anterior a esse voo que chamou a atenção do Brasil, do mundo todo, principalmente pela política migratória do governo Trump. Mas não é um caso inédito. Desde que o ministro Ricardo Lewandowski assumiu o Ministério da Justiça, por exemplo, os Estados Unidos já enviaram 17 voos de deportação de brasileiros. E houve agora esse momento de classificação de desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. O que as autoridades norte-americanas dizem? Que é uma prática comum e que eles entendem uma conduta necessária manter as pessoas que estão sendo deportadas dos Estados Unidos para o seu país de origem, mantê-las algemadas, amarradas ao banco e com os pés presos, com medo de algum passageiro deportado atacar a tripulação ou algum outro integrante do voo e colocar em risco. A conduta é considerada um padrão e a situação já seria de conhecimento do poder público no Brasil
desde que foram iniciados voos para a deportação de brasileiro durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Itamaraty, por meio de nota, diz que o Brasil faz parte de um entendimento entre governos, Brasil e Estados Unidos, um acordo assinado em 2017 durante o governo Michel Temer, estabeleceu que os brasileiros autuados nos Estados Unidos só podem ser deportados após o esgotamento de todos os recursos possíveis para continuarem por lá. Aí que estão alguns dos pontos que chamam a atenção deste voo específico sob a gestão de Donald Trump. Primeiro é que tem muito brasileiro dizendo que vivia por lá há mais de 30, 35 anos. Não dá para dizer que os americanos descobriram agora que uma pessoa que mora há 35 anos no país estava atuando ilegal. A pessoa não ficou 35 anos escondida em um buraco no fundo falso de uma casa. Ela tinha uma vida, ela tinha uma comunidade que ela fazia amigos, fez relações e ela tinha trabalhos ao longo desse período. Então dá aquele sentimento de que todo mundo sabe que esse aqui tá ilegal. Mas agora você não interessa mais, agora você é descartado. Eu não tô falando da situação de quem comete crime, de quem entra com más intenções. Tô falando de quem tem algum problema, às vezes, burocrático na documentação, mas que já construiu uma vida toda. Vai dizer que os americanos não sabiam que era ilegal? Sabia, mas enquanto você me interessar, serve. Depois, como um produto, joga fora e descarta porque, enfim, não interessa mais. E a outra questão que aí é muito séria é que uma vez em território brasileiro, o avião norte-americano precisa seguir as leis brasileiras. E foi necessária essa intervenção porque, mesmo pousando em Manaus, território onde essas pessoas são absolutamente livres, não devem nada, território brasileiro, os americanos queriam manter. Não, vai ser do nosso jeito. Como vai ser do nosso jeito? Aqui quem manda é o Brasil. E é isso que também gera, nesta segunda-feira, motivo de reuniões entre as autoridades e um sinal de alerta, aquele amarelo do semáforo que fica ali piscando. Opa, peraí, vai ser assim a relação daqui para frente? Vamos a Brasília saber a repercussão deste primeiro voo de deportados sob a gestão Donald Trump, com o repórter Alex Guzmão contando os bastidores de como foi chegada deste povo, mas principalmente a repercussão política e diplomática por aqui. Bom dia para você, Alex. Muito bom dia. Olha, a gente fala diretamente do Palácio do Planalto, onde daqui a pouco o presidente Lula vai receber no gabinete o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. E o tema da pauta vai ser justamente a questão da chegada dos brasileiros deportados dos Estados Unidos na sexta-feira à noite, né? E que foram levados para Minas Gerais num avião de Manaus para BH, num avião enviado pela Presidência da República, um KC-30 da Força Aérea Brasileira, justamente para levar esses brasileiros, esse grupo de 88 pessoas, de Manaus a Belo Horizonte. O que o governo brasileiro quer investigar com mais cautela, né, essas denúncias feitas pelos brasileiros que estavam nesse voo dos Estados Unidos. São 88 brasileiros, alguns deles denunciaram maus tratos. Não apenas o uso de algemas e de correntes, mas maus tratos durante esse voo. A Polícia Federal em Manaus já abriu um procedimento para apurar essas denúncias feitas pelos brasileiros. E com o resultado dessas apurações, o Itamaraty deve cobrar diretamente explicações do governo de Donald Trump. Lembrando que o Brasil e os Estados Unidos têm acordos em relação à deportação de imigrantes ilegais. No ano passado, por exemplo, os Estados Unidos devolveu para o país 2.557 brasileiros. E as informações é de que o uso de algemas, né, e também correntes, ele é um protocolo, é um procedimento utilizado nesses voos. Ocorre que, nesse caso específico, né, há denúncias de maus tratos durante o voo dos Estados Unidos
para o Brasil. O que aconteceu? Aconteceu que este voo, na sexta-feira à noite, precisou fazer um pouso em Manaus. Foi detectado um problema e para levar o grupo até Belo Horizonte seria necessário uma outra aeronave norte-americana. Então, como estava muito calor, porque o ar-condicionado não estava funcionando, todos os passageiros desceram desse avião que apresentou o problema. Todos estavam acorrentados e também algemados. Aí a Polícia Federal não autorizou esse procedimento, por determinação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que foi informado pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. Por determinação de Lewandowski, foram todos libertados, porque são cidadãos livres em território brasileiro, em solo brasileiro, o que não justificava a permanência deles no aeroporto de Manaus com algemas e correntes. Eles foram recepcionados, receberam apoio como alimentação, bebida, banheiros com chuveiros, né? E nesse caso foram levados no avião da Presidência da República, da Força Aérea Brasileira, de Manaus para Belo Horizonte na noite de sábado, como informou a colega direto de Belo Horizonte. E agora a prioridade é essa, né? Fazer esse levantamento, essa apuração do que de fato ocorreu nesse voo que trouxe 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos para o Brasil. Lembrando que é uma praxe, né? Esses voos, como a colega citou também, no dia 10 de janeiro, outro avião brasileiro, ainda sob a gestão de Joe Biden, chegou ao Brasil. Agora, em todo caso, essa situação que ocorreu lá em Manaus teve repercussão internacional, né? Teve um problema diplomático, por exemplo, entre a Colômbia e os Estados Unidos. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse que não iria receber aviões com deportados da Colômbia até que esclarecimentos fossem feitos em relação ao procedimento nesses voos. A Casa Branca reagiu com retaliações, disse que suspenderia a concessão de visto americano para o cidadão da Colômbia e, além disso, poderia sobretaxar em até 25% produtos importados da Colômbia. Houve esse impasse diplomático, impasse esse que foi resolvido no início da madrugada desta segunda-feira. Tanto o governo da Colômbia quanto a Casa Branca anunciaram um acordo que vai permitir que voos com deportados da Colômbia pousem, no caso, em território colombiano. A Casa Branca também disse que não haverá retaliação como essa sobretaxa em relação aos produtos importados da Colômbia. Uma outra repercussão internacional. A presidente de Honduras, Xiomara Castro, que também preside a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, convocou extraordinariamente uma reunião de emergência para a próxima quinta-feira, dia 30, para tratar desse tema. Os protocolos, procedimentos adotados pelo governo dos Estados Unidos em relação a deportados de imigrantes ilegais no país. A gente vai estar aqui no Palácio do Planalto para acompanhar essa reunião entre o presidente Lula e o chanceler Mauro Vieira. Voltamos a São Paulo. Combinado, Alex Guzmão explicando, portanto, todos os bastidores em Brasília. Ainda no sábado, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele também se reuniu em Manaus com o superintendente interino da Polícia Federal no Amazonas, o delegado Sávio Pinzon, e com o comandante do 7º Comando Aéreo Regional da FAB, o Major Brigadeiro Ramiro Pinheiro. Ali foi efetuado o relato detalhado sobre os incidentes no aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus, envolvendo cidadãos brasileiros transportados em voo de deportação dos Estados Unidos, com relatos de crianças amarradas, pessoas com cordas no pescoço. Não é possível que algum brasileiro esteja achando legal isso, gente. Não é possível. Ah, mas no governo Biden também tinha. E não era absurdo? E continua agora, tudo bem, tá tudo certo. Ah, mas antes não se falava tanto sobre isso. Será que não falava ou será que as bolhas que não deixam isso chegar até as pessoas que realmente olham para isso como sendo natural, normal? Não é, nunca foi, não pode ser tratado como normal. E não pode se passar pano por uma questão ideológica de concordar ou não com o presidente que está de plantão, como se Joe Biden fosse também uma pessoa, nossa, que amava o Brasil.
o discurso de faça América grande novamente não inclui a gente, Brasil, tá? Eles não estão preocupados. A América, para eles, é só lá, Estados Unidos. Não é nem América do Norte, não é nem Canadá, nem México. A América é para eles, para os norte-americanos. O Brasil tem que manter boas relações comerciais e diplomáticas com um país que historicamente é nosso aliado. Ponto. Isso não significa aceitar qualquer absurdo que venha de lá, porque a gente não pode contestar o que faz o presidente americano. Não pode se aceitar que um cidadão brasileiro em território brasileiro tenha que seguir regras norte-americanas que estão violando, sim, claramente os direitos humanos. Você pode ter a admiração que quiser pelo Donald Trump, você pode concordar com isso, mas poderia ser alguém da sua família, poderia ser alguém... É muito mais fácil você conhecer alguém deportado dos Estados Unidos dessa forma do que alguém do governo Trump que vai estender o tapete vermelho para você viver nos Estados Unidos. Cada vez mais a gente vê as grandes nações se fechando, olhando com discriminação para imigrantes, olhando com desdém para aqueles que estão indo buscar o seu sonho na outra pátria. E quando eu vejo especificamente brasileiro também querendo... a gente também tem que ver aqui os imigrantes. O Brasil é feito por imigrantes, viu, gente? Eu vi tanta e tanta gente que você vê os sobrenomes e fala, meu amigo, você é filho de imigrante. Você é neto de imigrante. Então, esse tratamento rígido a imigrante, imagine se fosse com seu avô quando chegou no Brasil, imagine se fosse com seu bisavô quando veio da Europa. A gente não consegue enxergar além do fanatismo, além de concordar ou não com uma ideologia política. Existem seres humanos que foram tratados, não vou nem dizer como animal, porque não se transporta animal prendendo pelo pescoço. Ah, mas antes ninguém falava. Então agora que se fale e agora que se traga uma solução para que as pessoas não sejam humilhadas dessa forma. Tá vindo para cá gente que trabalhou a vida inteira para os americanos, que trabalhou a vida inteira para o sustento, para o conforto dos norte-americanos. E agora, não, como se fosse uma embalagem velha, descarta, joga no lixo, joga de volta lá para o país, porque não nos serve mais. Aí está acontecendo um outro fenômeno já nos Estados Unidos. Lojas como, por exemplo, até unidades do McDonald's, que são formadas por imigrantes, alguns, muitos ilegais, não estão abrindo as portas por falta de mão de obra. O americano que se sente superior, que trabalhava sabendo que tinha um imigrante fazendo a função que eles não queriam, vai absorver esse tipo de trabalho, o trabalho braçal, o trabalho com longas jornadas de trabalho? Não vai. Não vai. Isso está só começando. As deportações seguem também para outros países. O Alex Guzmão trouxe a relação entre Colômbia e Estados Unidos, que já deu uma desgastada, mas Colômbia e Estados Unidos anunciaram no início da madrugada de hoje o acordo para a repatriação de imigrantes colombianos pelo governo norte-americano. Detalhes do entendimento não foram divulgados, mas a Casa Branca disse que todas as ordens de Donald Trump foram acatadas e não haverá imposição de sanções contra os países latino-americanos. O anúncio acontece após horas de declarações duras de ambos os lados. O entrave começou quando a Colômbia recusou receber imigrantes deportados em aviões militares americanos e, segundo Donald Trump, a medida colocou em risco a segurança nacional e tarifas seriam impostas contra o país sul-americano como uma forma de sanção. O presidente colombiano Gustavo Petro também anunciou tarifas como produtos importados americanos e disse que não aceitaria que os imigrantes fossem destratados pelas autoridades de imigração dos Estados Unidos. Em carta aberta, Petro disse que não se curvaria a Donald Trump e criticou o republicano. Já com relação à presidência da Honduras, a presidente do país, Iris Castro, que exerce a presidência também da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e do Caribe, grupo integrado pelo Brasil, convocou em caráter urgente uma reunião extraordinária dos chefes de Estado para o próximo dia 30 de janeiro, quinta-feira da semana que vem. O comunicado diz que a intenção
é encontrar os pontos da agenda de encontro, que vai ser realizada de forma híbrida, então alguns presencialmente, outros pela internet, apenas virtualmente, e o comunicado não faz referência ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a disputa deflagrada com a Colômbia, mas nos bastidores se sabe que o assunto principal vai ser esse. Trump havia determinado, entre outras medidas, tarifas de 25% sobre produtos colombianos, prometendo elevá-los a 50% dentro de uma semana. Um dos principais produtos exportados da Colômbia para os Estados Unidos, café. A economia lá é muito movimentada em café. Você consegue imaginar redes como Starbucks nos Estados Unidos sem receber matéria-prima, sem absorver? Não pense que os americanos todos estão aplaudindo também essa relação nova que Trump tem. Eles nunca foram muito fãs da América Latina. Só que agora é explícito, é escancarado. E aí ou o brasileiro entende o seu lugar no mundo, entende que não, Donald Trump não está preocupado com a gente, e para um pouco para pensar o que a gente realmente precisa como povo se fortalecer para que a nossa economia seja boa, parceira dos Estados Unidos, mas não refém ou subserviente aos Estados Unidos, à China, qualquer outra nação. Nós somos parceiros. A gente não pode aceitar tudo goela abaixo. Ou então a gente vai ver a história se repetir, e essa história não é boa para o Brasil. 11h26, o Manhã Bandeirantes fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã estamos de volta às 10 da manhã, depois do Jornal Gente, com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação de Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista. Uma ótima semana para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Derby 209, no Paulistão 2025. Ponte Preta e Guarani, dia 9 de fevereiro, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Cobertura especial de um dos maiores clássicos do Brasil. A história das disputas, a rivalidade, os gols, os números e os destaques. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. LED Moura, acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados, amigos servindo amigos. Confira no site galassi.com.br. Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos, nada melhor que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para seus projetos com um atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão e deixe sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol. Comprometida com um futuro sustentável para as próximas gerações, a Cortag trabalha diariamente para proporcionar as melhores oportunidades aos profissionais da construção. Líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, desenvolve soluções inovadoras que resolvem problemas, proporcionam conforto e aumento da produtividade. Investe em processos limpos e uso racional dos recursos para continuar crescendo com responsabilidade. Siga @Cortag Brasil nas redes sociais. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe.